Gente, o que é isso, né? Que ferramenta é essa? Isso é magia, né? Tem a ver com o espiritual, enfim, né? Então eu comecei a ir toda semana assistir, porque eu fiquei muito encantada com o que isso... A empresa, ela tem que estar a serviço de algo maior. Então, quando você monta o negócio, ele tem que estar a serviço de algo muito maior. Ele tem que ser algo que você tem de sobra para oferecer, porque senão você gera um desequilíbrio dentro da... Eu me colocar aqui como consteladora empresarial, eu fiz muita especialização e eu atendi muita gente de graça para conhecer, para me aprimorar, né? Porque e aí sim, aí eu tenho segurança, eu tenho know-how, eu tenho conhecimento, eu tenho muita coisa de sobra para dar. Então, ela não é uma ferramenta milagrosa, que vai te curar, que vai resolver todos os seus problemas. Não, ela vai te trazer a origem da sua questão. O nosso podcast de hoje, a convidada é a Antonina Buriti. Eu ia fazer aqui para vocês uma exposição do currículo dela, mas deu quase que esse livro aqui. É muita coisa, porque ela começa como engenheira, ela passa pelo direito e ela vai até constelação sistêmica, fora outras coisas que você tem no meio. Antonina, é muito currículo, eu vou pedir para o Léo continuar a apresentação e depois você se apresenta para o nosso público. Bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade aqui. É uma satisfação enorme receber você aqui. É um prazer para mim. Antoniana, tudo bem? Tudo bem, Léo. Meus amigos, mais uma vez aqui, RH Debate Podcast, com uma convidada muitíssimo especial. Alguns anos atrás, no auge do Fórum RH Debate, a gente criou uma edição especial chamada RH Debate Mulheres. Fizemos um grande evento na Bolsa de Valores, que foi a primeira delas, e resolvemos fazer um segundo, que também foi épico. E chamamos de RH Debate Mulheres, Elas Chegaram Lá. E uma das pessoas que teve nesse evento e palestrou para a gente foi a Antonina. Uma palestra memorável, uma edição memorável do RH Debate. E agora, com a nova fase em podcast, eu não podia deixar de procurar a Antonina. Quando eu fui procurar, eu descobri um monte de coisa nova naquela Antonina que eu conhecia. E fiquei bastante empolgado em poder trazê-la o mais rápido possível para estar falando com vocês. Ela é uma empreendedora, é CEO de uma grande empresa de tecnologia, tem mais de 30 anos no mercado de tecnologia, formação em engenharia de telecomunicações, uma formação em direito, 2 MBAs em gestão de negócio e planejamento estratégico, e é escritora também. E tem uma coisa nela nova, que é uma área de consultoria, num negócio chamado Constelação Sistêmica, que a gente vai descobrir o que é isso hoje. Então, antes de mais nada, para que vocês conheçam um pouco melhor, bem-vinda, Antonina. Obrigada, Léo. Obrigada, Paulo. É uma honra estar aqui e é uma honra poder falar desse tema tão inovador, né, no mercado, principalmente no mercado corporativo e empresarial, que é a constelação sistêmica. O que é a constelação sistêmica? Então, na verdade, ela é mais conhecida como constelação familiar. Ela foi desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger há mais de 30 anos. Na verdade, foi uma consolidação de várias ferramentas terapêuticas que ele formatou, trazendo aí esse conceito da constelação. É uma terapia, é tipo uma terapia que a gente é conhecida como uma terapia breve. E por que uma terapia breve? Porque numa sessão você pode identificar um problema que numa terapia tradicional você levaria muitos anos para chegar. Mas isso não descredencia as terapias tradicionais, muito pelo contrário, complementa, né? Acelera o processo de cura e de autoconhecimento. Então, na verdade, é assim, é a luz que precisa trazer para o consciente aquilo que está no inconsciente, né? Então, muitas vezes você tem 1000 conflitos ou problemas de saúde, de relacionamento, empresarial, seja lá qual for,
E quando você vai ver a origem desse problema, é inimaginável a causa. Né? Então, a constelação, ela traz isso. Ela traz à luz aquilo que está oculto para que você olhe para isso e resolva. Só que tem uma coisa que o Dr. Sam Storch, ele fala muito, é uma frase que eu gosto muito dele, que é o seguinte: a constelação, ela não é soberana. Ela não está acima do livre-arbítrio. Então, quando você faz um atendimento de uma constelação, traz a origem do problema, mas você opta em não fazer nada com isso, é uma escolha. Né? Então, a constelação, ela não é uma ferramenta milagrosa, que vai te curar, que vai resolver todos os seus problemas. Não, ela vai te trazer a origem da sua questão. Muitas vezes, você vai testar possibilidades, principalmente quando é na área empresarial, mas a decisão, a cura, o movimento é sempre o mérito da pessoa. Né? Como as suas experiências pessoais moldaram a sua abordagem atual na constelação? Paulo, na verdade, assim, eu vou falar um pouquinho como eu conheci a constelação para poder responder isso, né? Me chamou a atenção uma palestra que falava pais do século XX, filhos do século XXI. E eu tinha muita dificuldade de compreender o meu filho, porque ele tinha uma visão muito além do meu tempo, né? Então, enfim, uma série de questões. Eu fui para essa palestra para ver se eu entendia melhor o meu filho. E ali foi falado sobre constelação e me recomendaram fazer uma constelação para eu olhar para essa questão. E como boa engenheira capricorniana, eu primeiro tenho que ver muito para crer, né? E aí eu fui assistir num dia 4 sessões de constelação. Me convidaram para representar alguns elementos familiares das questões daqueles clientes. E eu sentia coisas, eu fazia movimentos que não eram meus e que a cliente dizia: minha mãe era assim, meu pai fazia exatamente isso. E aquilo tudo foi me encantando, porque as soluções que eram apresentadas eram realmente soluções incríveis. O cliente confirmava: realmente é assim e tal, não sei o quê. E eu falei: gente, o que é isso, né? Que ferramenta é essa? Isso é magia? Né? Tem a ver com espiritual, enfim, né? Então, eu comecei a ir toda semana assistir, porque eu fiquei muito encantada com o que isso se trazia. Eu estava, na época, estudando Direito, e aí, num programa de televisão, teve uma entrevista mostrando que a constelação familiar estava sendo aplicada no judiciário brasileiro, através desse juiz, Dr. Sam Storch, que implantou. Ele teve a coragem de trazer para o judiciário essa ferramenta. E naquele momento eu falei: agora eu sei por que eu estou fazendo direito, que eu fiz direito para ocupar meu tempo, né? E porque eu estou conhecendo, né? Assim, vivenciando essa experiência da constelação. E os mestres, né? Os consteladores que eu visitava, que eu assistia, eles sempre falavam assim para mim: Antonina, você precisa fazer a formação, você precisa. Eu não entendia, eu falava: gente, eu sou engenheira, eu estudo direito, eu não sou terapeuta, né? E aí eu fiz, porque realmente eu queria entender como tudo isso funcionava, e eu queria me entender, eu queria me autoconhecer, e a partir daí foi quando eu decidi fazer a formação, e aí a especialização, tanto na área do direito quanto na área empresarial, porque eu senti que desse lugar eu tenho força. Assim, eu não sou terapeuta, mas fui durante muitos anos executiva, sou gestora, sou empreendedora, sou advogada, então isso eu consigo trazer para esse mundo que, particularmente, eu acho que precisa de uma grande mudança quando a gente fala de mundo corporativo. Né? Uma dúvida que eu tinha muito grande é como é que uma mente de uma engenheira, né, consegue absorver e começar a se interessar por uma ferramenta como a constelação sistêmica, né? Mas você acabou de lançar um livro na Bienal, né? Sim, sim. É o Constelação Sistêmica Empresarial, Direito Sistêmico e... como é que é mesmo? Transformando empresas. Transformando direito empresas. Sistêmico, que é a constelação, que na verdade direito sistêmico na recuperação judicial para micros, pequenas e médias empresas. Legal. Mas também pode ser aplicado na gestão de pessoas, né? Principalmente, assim, né? As empresas são o quê? São pessoas. Então, não tem como você avaliar, seja qualquer assunto que for, sem envolver as pessoas. Não existe essa possibilidade. Sempre quando a gente for constelar uma empresa, as pessoas vão estar inseridas nessa análise. Você poderia dizer como é essa dinâmica de constelar uma empresa, porque deve ter muita gente curiosa para saber como é que isso funcionaria. Então,
Além de tudo isso, eu sou estudante de física quântica. E aí, É formado em reiki. Eu não falei que não Então, ainda tem o reiki aí na história, né? Ainda sou mestre em reiki. Mestre em reiki ainda. Então, mas assim, na física quântica a gente aprende que tudo é energia. Tudo é energia. Então, tudo se manifesta sob o olhar de um observador. Então, quando você coloca... Primeiro, deixa eu explicar como é a dinâmica. Existem algumas possibilidades dinâmicas de uma constelação. A primeira é com pessoas. Então, vamos supor que o Léo fala assim, eu tenho esse assunto, eu queria olhar para isso. Aí, tá bom. Aí eu vou falar, Paulo, você pode representar o Léo aqui nesse momento? Fulano, você pode representar e tal. E aí as pessoas vão começar a sentir. Elas sentem. Aí ou elas vão querer sentar, ou elas vão ficar nervosas, ou o batimento cardíaco muda, ou as pernas ficam muito pesadas. E assim a gente vai conduzindo, percebendo, sempre na observação dos movimentos, para aí a gente poder conduzir a dinâmica da constelação. Esse é um modelo. O outro modelo é o individual, que a gente usa bonecos como âncoras. Assim, eu posso usar esses canecos aqui. Então, eu posso falar assim, tá bom, então aqui esse caneco é o pai do Léo, esse aqui é a mãe, esse aqui é o Léo. Vamos olhar para isso e vamos ver o que acontece? E a gente sente as emoções que vêm dessas âncoras aqui de representação. E aí a gente vai fazendo a condução. A energia, ela também vibra, ela também emite emoções. A empresa, ela está a serviço de algo maior, ela está a serviço de alguém. Então, por exemplo, vamos supor, Léo, vou representar, Léo, representa a empresa do Paulo. Aí você vai e senta no chão. Você é a empresa do Paulo. E aí eu vou falar assim, Paulo, como é que está a sua empresa? Está cansada? Está assim, tipo, sobrecarregada? Não está dando conta do que está acontecendo? Entendeu? Porque ele manifestou um movimento. Por exemplo, eu participei na formação de constelação empresarial, onde participam consultores, RH, empresários fazendo a formação. E alguns empresários iam lá constelar a sua empresa e a pessoa que representava a empresa deitava no chão. Ou seja, a empresa... Está no chão. Está no chão. Isso não poderia ser um pouco de sugestão de quem está representando um lado ou outro, ficar se autossugestionar e achar que... Poderia, só que a pessoa não conhece a sua história. Normalmente, quando a gente faz uma constelação, a gente escolhe para representantes pessoas que nunca te viram. Interessante. E você não precisa falar nada. Você fala assim, Antonino, olha, eu queria olhar para a minha empresa. Você não falou se era problema financeiro, você não falou nada. Eu falei, tá bom, vamos olhar para a sua empresa. Aí uma pessoa qualquer... vai e começa a se comportar. E aí, pode ser sugestivo? Pode. Mas aí você vai saber. Você vai falar assim, cara, é assim que minha empresa está realmente. E o constelador, ele sente a informação no campo. Então, aconteceu, semana passada, eu estava atendendo uma empresária, que queria, ela é uma empresária super bem-sucedida e queria montar uma construtora. E uma representante falou assim, não, eu não concordo com isso. Aí eu falei, peraí, isso não está no campo, essa informação, porque todos os outros estavam confortáveis, só ela que não estava. E aí eu perguntei, você tem algum problema com alguma construtora? E ela estava, porque ela contratou uma construtora para fazer um grande empreendimento imobiliário e a construtora entrou em RJ. Então você vê que, mas o constelador experiente, ele consegue avaliar o que é do outro e o que é do campo, o que é do cliente. E pela própria condução do processo, você consegue perceber. O próprio cliente vai sinalizando, vai trazendo informações, entendeu? Então, por exemplo, está deitada a empresa. Eu falo, o que está acontecendo? Estou numa dívida imensa, estou numa crise financeira horrorosa. Aí a gente começa a pegar, Léo, você pode representar, então, um empréstimo no banco? Para a gente ver se essa é uma boa solução? Aí o Léo vai ver, aí se o Léo se aproxima da empresa, a empresa levanta, a gente já sabe que essa é uma das possibilidades para a solução da empresa, entendeu? Como também acontece de a gente testar várias possibilidades e a empresa continuar deitada. E aí é o que a gente chama de boa morte para a empresa, né? Então a gente tem que também saber o momento certo de fechar uma empresa antes que ela quebre, né? No teu livro, você nos provoca a pensar que a gestão vai além do que é visível, né? Explica um pouquinho isso para a gente.
Isso tem muitos exemplos. Eu prefiro explicar, por exemplo, porque o que acontece... Pode ser com exemplo, tranquilo. Quando você analisa a sua gestão, a sua empresa, você vai nos moldes tradicionais. Você olha o seu balanço, você olha o seu fluxo de caixa, você analisa o mercado, a concorrência, etc. e tal. Isso é o que a gente vê, que a gente olha, né? E aí a gente consegue mais ou menos mapear e ver onde está o problema. Mas ainda assim, às vezes, não é suficiente. E aí, quando você olha para uma constelação, traz para a consciência uma informação que ninguém tinha. Vou dar um exemplo louco, mas muito interessante também. Um empresário do interior de São Paulo, ele tinha uma lotérica. E que ele comprou para a esposa tocar, e aí ele disse o seguinte, ele falou assim, não, aí minha esposa decidiu ir para o caminho da terapia, fazer formações terapêuticas e tal, e largou a lotérica. E eu quero vender, não tenho interesse em tocar a lotérica. Eu falei, tá bom, e aí? Só que eu não consigo. Aí ele fala que ele já conseguiu 2 ou 3 compradores, onde 2 vezes eles chegaram na sala da Caixa Econômica Federal para assinar o contrato e o comprador desiste. E ele fala assim, Antonina, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não consigo vender a lotérica. E aí eu falei, tá bom. Botei a lotérica e coloquei ele no campo e falei, vamos ver o que acontece. Só que a empresa, como energia, ela não olhava para ele. Ela olhava para outra direção. E aí eu falei, tá, deixa eu pegar um boneco e botar aqui para onde ela olha. E aí eu senti que era uma energia feminina. E eu falei assim, onde está a sua mulher? Você comprou para ela. Era para ela tocar? Era para ela tocar. E ele estava em casa. Ele pediu, excepcionalmente eu atendi nesse dia, num domingo. Raramente eu faço isso. E aí ele estava de casa, eu nunca tinha feito isso. Eu falei, você pode chamar a sua esposa para participar? Ele falou, posso. Eu falei, tá bom. Aí ela participou, eu falei, qual a sua relação com a lotérica? Ela falou, não quero saber dela, nem pensar. Não, é para vender, não quero, não sei o quê. E aí, conforme a gente foi conduzindo, eu falei para ela assim, olha, a lotérica, ela diz, assim, como é que eu posso explicar isso energeticamente falando? Era nítido no campo que a lotérica não se conformava de ter sido abandonada como energia. A empresa foi abandonada. Ela perdeu o olhar do dono. E ela cobrava a presença do dono de novo. E aí eu falei, olha, você precisa voltar para a empresa se vocês realmente quiserem vender. E ela falou que não, e aí ela começou a chorar. Ela teve um surto de choro, o marido ficou super assustado. E aí, resumidamente, foi o seguinte, a lotérica foi assaltada. E ela ficou com trauma desse assalto. Porque ela estava lá Ela chegou, a lotérica estava toda saqueada. E por conta desse trauma, ela não conseguiu mais voltar para a lotérica. E o marido achando que era por outro motivo que ela não voltava. E a empresa, como energia, ela não entendia por que foi abandonada, se ela performava tão bem, se ela fazia tudo direitinho, assim, fazia como instituição, né? Uhum. Como entidade. E aí eu falei, olha, a solução é você voltar para a empresa, arrumar tudo bonitinho, na intenção de vender. Mas você tem que voltar, você não pode abandonar. Tudo tem que pertencer na visão quântica, né? Porque tudo existe, tudo é energia. E aí ela resistiu. 2 meses depois, o empresário entrou em contato comigo, falando que ela tinha assumido a empresa. E 3 ou 4 meses depois da constelação, eles venderam a lotérica e venderam muito bem. Então, eu vou voltar a fazer algumas perguntas. Fica à vontade, Paulo. Porque o assunto é inovador. Porque assim, eu me coloco do lado de quem está do lado de lá ouvindo. Sim. E eu gostaria de fazer uma série de perguntas, então eu vou aproveitar para fazer. Então, eu devo entender, ou o nosso espectador deve entender o seguinte, uma empresa que é, na realidade, uma constitui, porque a empresa, você tem lá, onde ela fica, é parede, teto e etc., e as pessoas lá trabalham. Mas a empresa, quer dizer, esse ente, vamos chamar assim, ele tem vontades próprias, quer dizer, como é que isso funcionaria na quântica? E eu vou aproveitar e emendar uma segunda, quando você falou da boa morte da empresa, porque eu conheço de perto um caso de uma empresa que estava
totalmente falida, e assim, num esforço grande, ela foi reerguida e cresceu bastante. São duas coisas que eu... Como é que a gente encaixaria isso? Então, esse é o desafio. Primeiro porque o convite é você abrir um pouco a cabeça e olhar para tudo como energia. Então, uma empresa, ela é energia que tem movimento e está a serviço de algo maior. Eu poderia te dar outros exemplos, mas assim, só para você entender, quando um empresário, a maioria dos empresários quando me procuram, é porque estão com problema. E eu pergunto assim, quando você montou a sua empresa, foi com que objetivo? Ah, pagar minhas contas. Aí eu te pergunto, para a perpetuidade da empresa ou para a longa vida da empresa, pagar as contas do empresário tem força? Não. Isso é energia. É o propósito dela, né? Tem que ter um propósito. E esse propósito ele tem que ser para um bem maior. Não pode ser para o bem só do empresário. Isso tem que transcender para isso ter força. E assim, gente, é sério. É impressionante quando o empreendedor não tem o propósito e aí ele se conscientiza da relevância que é isso. Eu não estou falando desses jargões que todo mundo fala, não. Realmente a empresa ela tem que estar a serviço de algo maior. Então, quando você monta o negócio, ele tem que estar a serviço de algo muito maior. Ele tem que ser algo que você tem de sobra para oferecer, porque senão você gera um desequilíbrio dentro das leis aí da constelação, que depois eu posso explicar. Então, por exemplo, uma vez uma pessoa me procurou, uma conhecida, né? E aí ela falou assim, eu fiz um negócio aqui de quentinha, mas eu estou pagando para trabalhar porque não está dando dinheiro. Aí eu falei, mas quentinha? Por quê? Não, porque já que eu tenho que fazer comida para minha família, eu faço tal, mas muitas vezes não sobra para minha família e eu vendo o que era para a gente comer. Esse negócio vai dar certo? Nunca. Porque ela não tem nem para ela, né? Então, às vezes você vê também, aconteceu muito isso com a própria constelação. Na época da pandemia, começou a surgir curso de 2 meses, vira um constelador, 3 meses. Constelação é uma coisa muito séria. Você está mexendo com a vida das pessoas ali, né? E uma formação séria leva 1 ano e meio a 2, né? Aí essa pessoa, que nem sabe direito o que é constelação, fez um curso de 2 meses, esse negócio dela vai dar certo em algum momento? Não vai, porque ela não tem nenhum... Para eu me colocar aqui como consteladora empresarial, eu fiz muita especialização e eu atendi muita gente de graça para conhecer, para me aprimorar, né? Porque e aí sim, aí eu tenho segurança, eu tenho know-how, eu tenho conhecimento, eu tenho muita coisa de sobra para dar. Aí eu consigo fazer dessa forma. Mas aí vou te dar outro exemplo para responder a sua pergunta. Numa sexta-feira à noite, um casal marcou uma constelação comigo com o seguinte tema. Temos um restaurante há 12 anos e quebramos. Assim, não temos mais o que fazer, nem para vender de graça a gente está conseguindo. Então, indicaram você, a gente quer fazer uma constelação. Eu falei, tá, então vamos pensar aqui... Não. Se até domingo não tiver isso era uma sexta-noite. Se até domingo não tiver solução, a gente vai ter que fechar a empresa. Eu falei, não, então vamos cancelar o atendimento, porque isso aqui não é milagre, isso é coisa séria, né? E aí, enfim, aí fomos e fizemos o atendimento. Qual que era a principal questão do restaurante? Quando a gente começou o atendimento, o restaurante, ele olhava de novo para uma outra pessoa que não eram os donos. E aí eu perguntei assim, com que dinheiro vocês montaram o restaurante? Né? E aí, com o do meu pai. Aí eu olhei e falei, a energia também era feminina. Eu falei, não, a empresa reconhece que para ela está a serviço de uma mulher. Não, enfim. Aí, de repente, o marido falou assim, não, explica direito a história. Qual era a história? O dinheiro era da mãe. E que, por algum motivo, o pai, que eles já eram separados, que administrava o dinheiro dela. Mas foi com o dinheiro da mãe que eles montaram o restaurante que a empresária não reconhecia. A empresária, ela se sentia grata pelo pai
por ter dado um dinheiro que nem era dele. E aí a empresa mostrou nitidamente que ela estava ali, quem ela reconhecia de ter força ali era a mãe, porque o dinheiro veio de lá. E aí eu falei para ela, ó, primeiro, vamos lá. Você tem que fazer exatamente, você tem que... aí eu acho que o pai era o sócio do restaurante, alguma coisa assim. E aí eu falei, você tem que botar a mãe na sociedade. Muda o contrato social, porque a empresa reconhece a energia da mãe como força. E você tem que envolver a sua mãe para vender, para arrumar o restaurante, para vender e tal, porque é isso que precisa. Você precisa olhar para quem te ajudou a montar esse negócio. Aí, claro, dei uma orientação jurídica, tem uma orientação de gestão, mas dei essa visão sistêmica. Ela foi, sentou com a mãe, conversou, reconheceu de onde vinha o dinheiro, agradeceu, porque ela nunca tinha feito isso. Mãe, obrigado pelo dinheiro que você me deu para montar esse restaurante. Gente, eu juro, 1 mês e meio depois eles venderam, e venderam bem o restaurante. Então, a gente deve, nós devemos entender que se eu criar uma empresa, qualquer coisa, ela tem vida própria, tem pulsação própria. Como é que não é é vida própria, né? Pulsação própria, eu digo. Mas ela sempre... por exemplo, outra coisa que a gente fala ela tem muito, energia, né? Ela tem a energia. Que, na verdade, foi colocada no momento da sua constituição. Então, por exemplo, imagina que você está comprando uma empresa que teve um outro fundador. Né? A empresa ela ficou o tempo inteiro com a energia daquele fundador, com a intenção daquele fundador. Então, quando você entra numa empresa que já teve um fundador anterior, você não pode chegar e mudar tudo e ignorar que aquela empresa foi fundada por alguém, porque senão você não está respeitando a lei da ordem, de quem veio antes. Então, eu sempre falo isso, quando você for comprar uma empresa de alguém... mesmo que esse alguém saia da empresa, faça algo para honrar esse cara que fundou a empresa. Ele tem que continuar existindo. Aquela história do pai rico, filho pobre, é que muitas vezes na hora da sucessão o filho faz tudo o contrário do que o pai faria, né? Não, até pode, mas tendo essa força, tem que esse ter reconhecimento. O reconhecimento, né? O que acontece muitas vezes, e isso também é um problema de sucessão, é que quando o filho assume, ele esquece que quem criou essa empresa foi o pai. Ele esquece. E aí a empresa ela fica assim, não, mas você pode esquecer, filho, mas eu como empresa, eu ainda honro quem me criou. E como é que isso funcionaria quando grandes grupos empresariais engolem outros grupos e enfim... Então, essas perguntas todas a gente fazia durante a nossa formação, né? E por isso que eu tenho a humildade de ficar mais envolvida nas micros, pequenas e médias empresas. Mas um case que foi citado lá por conta disso foi... Agora vocês me corrijam, porque eu não vou lembrar direito. Mas é a Ford com a BMW, pode ser? Aquele carro mini... eu sei, é uma marca, não. Não, é Mini Cooper. Mini Cooper. A Ford engoliu a Cooper. Né? Que em inglês a Cooper é uma... Isso, mas aí, segundo lá a formação que a gente recebeu, eles fizeram uma consultoria. Aliás, muitas empresas lá fora usam a constelação sistêmica como consultoria, tá? É que não sei o quanto eles são divulgados, mas aqui no Brasil existe um pouco desse preconceito. Porque aqui assim, no Brasil nós passamos um período lá atrás, e eu lidei muito com seguradores ligados a grandes bancos, em que os bancos menores foram sendo engolidos pelos maiores, os maiores crescendo. Hoje nós temos 3 ou 4 bancos grandes que engoliram uma série enorme de bancos pequenos. E essa absorção que eles fizeram sempre foi muito agressiva, né, nessas empresas. Não se respeitava nada para trás. Eu vi algumas coisas assim que... Não é em banco pequeno, não. Vou dar um exemplo. A Procter, quando foi na Alemanha e deu 6 bilhões de euros na mão dos donos da Vela, a Vela é uma empresa global, eu trabalhava lá, monstruosa. Eles chegaram lá, compraram a Vela e reduziram a Vela a uma marca. E os funcionários da Vela que continuaram na Procter são chamados de adquiridos. Eles desrespeitaram totalmente. Eles acabaram com a empresa. A empresa acabou. E aí, simplesmente eles destruíram a empresa. Nesse caso funcionaria isso? Então, Paulo, só para voltar no Cooper, né, só para a gente concluir aqui o raciocínio, é o seguinte.
A Ford comprou a Cooper, mas o que ela fez? Ela manteve o produto principal da Cooper. É uma maneira de honrar quem você adquiriu. Aí, mas tudo bem. Mas a gente pega os bancos, por exemplo, e grandes seguradoras que engoliram Então, as menores O desapareceram. que acontece? Eu já participei também de processos de fusão, aquisição, enquanto diretora da época, né? E o problema não é o quê, é o como, entendeu? Então, o que acontece? Quando você adquire uma empresa, é bem isso. Quem foi adquirido é o patinho feio, não serve, né? Tem todo esse trabalho aí da autoestima que isso mina. Vamos falar de cultura? Como é que você constrói uma cultura numa empresa assim? Não existe. Aí fica só aquela cultura PowerPoint, porque na prática ela não existe. Então, tende a essa aquisição, essa fusão, e em algum momento não dá certo. Pode demorar muito tempo, pouco tempo, mas em algum momento vai. Então, o que na verdade a visão sistêmica ela traz, e eu falo muito assim, eu acho que ela é mais que uma ferramenta, ela é uma filosofia. Se você entende, e eu vou falar as 3 leis básicas para vocês entenderem, a gente consegue aplicar isso melhor. Então, assim, você adquirir uma empresa, você tem que respeitar os que ali estão. A precedência, a lei da precedência. Você comprou uma empresa porque tinha gente que fez acontecer para que aquela empresa existisse. Se você quiser que ela continue, você tem que fazer. Agora, se você não quiser, você destrói. Entendeu? Você tem que honrar esse pessoal. Ah, mas estava quebrado e tal. Não importa, você comprou, é porque deve ser bom. Você não ia comprar se fosse ruim, né? Então, você tem que honrar esse pessoal, você tem que respeitar, você tem que colocar... E aí, falando das 3 leis principais na visão sistêmica, só para a gente entender, a primeira é do pertencimento. Quer dizer, primeiro que eu estou dizendo, as 3 têm o mesmo peso, tá? Mas o pertencimento todos têm direito a pertencer e ninguém pode ficar excluído. Isso tem tanto no explicação na vida pessoal quanto na vida empresarial. Então, na vida empresarial, imagina o seguinte, vamos ver se vocês concordam, se isso não é muito comum. Você é diretor, tem 8 gerentes. Só que aí, quando você quer fazer uma reunião estratégica, você chama os 3 mais próximos e não envolve os outros 5. Tá certo isso? Não, tá errado. Mas é o que acontece. Totalmente. Não é o que muito acontece? Isso é exclusão. Ou cada um tem o seu papel, a sua função, e na hora que é para tomar uma decisão, você não escuta, não envolve aquele que você está excluindo ele ali. Isso perde força. A segunda lei é a do equilíbrio entre o dar e receber, por exemplo. Então, vamos falar numa cadeia produtiva empresarial. Eu te espremo ao máximo para você me dar todo o desconto que você puder para ficar quase com nada de margem. E aí, a minha margem é 200%. E o meu cliente compra um produto caríssimo porque eu quero ganhar muito dinheiro. Eu estou gerando equilíbrio nessa cadeia. Em algum momento, alguma coisa vai acontecer. Então, o equilíbrio é exatamente você dar o que você tem e receber o que você precisa. Então, precisa uma margem de 200, se você pode. Claro que no mundo empresarial falar isso, eu apanho. Mas, assim, a gente tem que ter uma atenção a isso. Da mesma forma, remuneração profissional. Isso aí, de parênteses, esse assunto que você acabou de trazer à tona, nós tivemos um caso bem recente aqui no Brasil de uma marca famosa que vendia louças e não sei o que por um valor absurdo. E você lembra do caso que eu estou falando? Não lembro do caso, mas sei qual é, porque uma amiga minha está revoltada. E uma blogueira dessa, por acaso, no mercado asiático, achou aquelas xícaras, pratos maravilhosos, exatamente iguais. E ela tinha. E aí em casa, depois ela, de viagem, e foi olhar a marca e descobriu que, na realidade, a marca era... Eles compravam na Ásia, não sei aonde, e colocavam o selinho deles e vendiam por um preço, assim, 80, 100 vezes mais caro do que... Então, eu acho que... Sobre isso, né? Acaba voltando contra a pessoa. Uma hora você pode voltar. Exato. Assim, aí você vai falar assim, não, mas a minha empresa está super bem há 5 anos. Tá bom, mas você constrói uma empresa para durar 5 anos? Quanto tempo você quer que a sua empresa dure? É sobre isso que a gente está conversando. E no caso de remuneração, também é um ponto muito importante, dos 2 lados. Porque, por exemplo, você me contrata por um salário que eu acho baixo. Mas eu aceitei, eu não fui obrigada. Eu aceitei esse salário.
Aí você começa a trabalhar, eu começo a trabalhar desmotivada, porque eu sou muito melhor que isso e ganho isso, e começo a não performar como eu deveria. Eu estou correta? Não. Eu aceitei. E aí o que cabe a mim, dentro da lei do equilíbrio? Primeiro eu tenho que dar para poder receber. Então, eu vou mostrar o meu trabalho, eu vou mostrar o meu valor para, no momento oportuno, se eu não for reconhecida, eu ir lá e negociar. Mas eu preciso dar antes. E muitos profissionais aqui no Brasil não pensam dessa forma, né? Por outro lado, vamos supor que o cara é muito bom, performa bem, a empresa reconhece, mas o empresário paga mal, podendo pagar melhor. Também não está legal. Então, quando a gente começa a entender essas leis básicas, eu falei, e a da precedência, que é a da hierarquia, né? A gente precisa respeitar quem veio antes. Então, por exemplo, eu fui contratada como CEO para substituir uma pessoa. E aí eu chego com esse currículo aí, me achando, aí chego, já dou moral, que o que eu faço é muito melhor do que o outro fez, que eu sou muito melhor do que o outro saiu, e assim vou conduzindo a minha gestão. Eu vou conquistar respeito? Não. É sobre isso, entendeu? Então, quando a gente olha para essa gestão sistêmica, é muito mais o como do que o que, sabe, Paulo e Léo? É a gente entender que dá para se fazer, dá para pegar uma empresa quebrada e transformar em algo positivo. Mas a gente tem que querer olhar para as razões dos quais... Por exemplo, um outro exemplo, se deixar eu falo 1000 exemplos Não, aqui. mas não. Tranquilo, vai embora. Tudo que eu estou falando são clientes que eu atendi, tá? Não são ficção, são casos reais. Um empresário me procurou porque todo negócio que ele abria dava certo por um tempo e depois ele quebrava. Dava certo e ele quebrava. E ele é um cara altamente qualificado. Aí, quando a gente foi olhar para o contexto, qual que era a questão? Ele, quando criança, ele foi muito pobre. Ele morava no lixão. Foi criado no lixão. E o pai dele e a mãe fizeram todo o esforço para que ele tivesse estudos e pudesse ser alguém. Ser alguém com CLT. Não empresário. Uhum. E aí, quando ele decidiu empreender, ele não teve apoio dos pais, principalmente do pai. O pai falou, não, eu não te criei para isso. Eu te criei para você ter carteira assinada, para ser um bom funcionário. Então, no fundo, o que a gente mais deseja é pertencer. Pertencer à nossa família, pertencer à nossa empresa, é pertencer. E o que ele sentia? Como o pai dele não aceitava ele empreender, ele não se sentia pertencente àquele sistema familiar de tantas dificuldades. E aí, inconscientemente, o que ele fazia? Se sabotava. Exatamente. Para provar para o pai que o pai estava certo. Interessante. Isso, ele tinha consciência disso? Não, só conseguiu através da constelação. Você comentou aí da pequena e média empresa, né? Pequena, micro e média empresa. Quais são os principais desafios nessas empresas que enfrentam hoje? Como é que a constelação sistêmica ajuda nelas? Bem, amigos, nós estamos aqui patrocinados pela Interlife. Mas eu tenho uma dúvida, Paulo. O que é a Interlife? A Interlife é um cartão benefício que ela atende uma área que as operadoras e seguradoras de plano de saúde não atendem. Ela atende a área ambulatorial, somente consultas e exames. E é praticamente um plano de saúde, de uma forma parecida, né? Exatamente, é um plano de saúde, na realidade, só que é ambulatorial. Mas não é caro, não? Não, tem um preço, até por ser ambulatorial, tem um preço muito convidativo. Inclusive, se vocês quiserem, entrem aqui no QR Code que está aqui aparecendo na nossa tela e vejam os valores. Se a sua empresa não tem caixa para bancar um plano de saúde para os seus funcionários, a Interlife é a solução. Porque vai tirar as pessoas das clínicas da família, do INSS, na parte ambulatorial, que fique bem claro isso, tá? Para ter atendimento em clínicas, em boas clínicas, por um valor bastante reduzido. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Tem muitas empresas hoje que optam por dar o plano de saúde, porque tem que dar, se não perde competitividade, só para o funcionário. Então, ela poderia ter o plano de saúde para o funcionário e fechar um contrato com a Interlife para os dependentes dos funcionários? Muito bem observado, Léo. Exatamente isso. Então, se a sua empresa oferece plano de saúde para os funcionários, mas há uma demanda para que os pais desses funcionários que não estão cobertos no plano de saúde tenham algum tipo de benefício, a Interlife é a solução para isso. Porque você pode dar para os dependentes do funcionário que não participam dessa cobertura o plano Interlife. Na área ambulatorial, eles vão estar plenamente atendidos. Aí, o pessoal de RH não tem mais desculpa, né? Agora, chama o pessoal da Interlife, vai conversar e é mais um benefício legal que vocês podem estar dando para os seus funcionários. Exatamente isso. Então, Interlife, é só procurar aqui no QR Code e vocês vão ver que realmente é muito bom. E atende em 11 estados. Então, Léo, primeiro assim, eu acho que é muito importante a gente falar que os negócios gerados pelas micro, pequenas e médias empresas hoje representam, segundo o Sebrae, Serasa, 30% do nosso PIB. Então, é um nicho de empresários que precisa ter mais atenção, né? Ao mesmo tempo, o número de pedidos de recuperação judicial de 2024 cresceu absurdamente, né? E o que me motivou a escrever esse livro na época, que foi inclusive tema do meu TCC, da formação do direito, foi porque de todos os pedidos de recuperação judicial, no máximo 5% das empresas se recuperam. Então, assim, como a visão... Por que eu acho que para esse nicho, para grandes empresas funciona também, tá? Mas eu acho que quebrar o paradigma em grandes empresas é muito mais desafiador, né, do que para as pequenas e médias empresas. Muito consolidada. Mas você pode constelar problemas interrelacionais, interdepartamentais, problemas de equipe, tudo isso você pode fazer, mas quando você abrange algo muito grande, é mais a resistência mesmo, da quebra de crenças mesmo, né? Que é algo muito disruptivo, a visão sistêmica. Uhum. Mas, enfim, voltando à sua pergunta, então, por exemplo, micro e pequenas empresas, normalmente, ou são empresas familiares, ou são empresas que começaram de forma familiar. E aí, já começa daí, né? E aí vai muito de propósito. Assim, 90% dos clientes que eu atendo não têm um propósito claro. Ou acham que tem, quando você vai ver, é mais para curar uma ferida da família. A constelação, ela te ajuda, por exemplo, assim, eu quero montar uma nova loja, não sei direito qual o endereço, eu tenho 3 opções. Vamos olhar para o campo, para ver qual que no campo, qual o endereço que vibra mais em favor do seu negócio. Eu quero criar um novo produto, mas não sei se é o bom momento. Por exemplo, essa minha cliente semana passada, ela tem várias empresas e decidiu construir uma construtora. Qual foi o resultado da constelação dela? Não é o momento. Sua empresa aqui está legal, essa aqui está demandando uma atenção maior sua, e nesse momento não é uma boa. Mas a construtora, o representante da construtora falou assim, eu estou bem, eu estou firme, assim, eu vou acontecer, mas não é agora. E aí ela percebeu que ela estava, uma outra empresa que ela achou que estava tranquila, estava demandando a atenção dela. Então, quando você está em micros empresas, pequenas e médias, você consegue agir mais rápido nos problemas. Imagina uma empresa grande e você fala, você tem que mudar isso aqui. Esquece. É complicado. Você pega uma empresa que tem 2 sócios. Uhum. Aí você vai ajudar a montar a cultura dessa empresa. Aí você descobre que cada um deles tem um propósito. No mesmo objetivo final, mas cada um tem um propósito completamente diferente do outro. Caminho diferente para chegar lá, né? Complicado, né? Essa empresa, se você não fizer um alinhamento... Exatamente. Aí ela pode estar muito bem hoje, mas amanhã... Exato, porque é o que... Posso dar outro exemplo? Pode, claro. Eu vou tentar criar um outro produto para não ficar tão... Mas era uma empresa, era uma rede de lojas no Brasil todo, e era isso, eram 3 sócios... E quando você perguntava qual era o propósito da empresa, cada um dava uma resposta. E aí, né, eu falei, olha, vocês vão ter que chegar no consenso, qual que é. E aí ficou aquela discussão ali e tal. Eu falei, tá bom, esquece tudo. Quem criou a empresa? Fui eu. Por que você criou a empresa?
Ah, porque eu desenvolvi um produto que eu patenteei, que eu achava que era muito legal e tal. E isso que fez a gente bombar. E onde é que está esse produto? Não, a gente parou de comercializar. Aí eu falei, então, vamos voltar com ele, já que ele... Ele era o propósito. Era o carro-chefe do negócio, né? Isso não quer dizer que ele tenha só que fazer isso. Sim. Mas ele tem que trazer aquilo que foi a origem, que tem força, para que as outras coisas se alavanquem. E aí, assim, qual que era o propósito de... trazer conforto, vamos supor, trazer conforto para os usuários. Tá, então, se você quer outros produtos, pense no conforto que você quer gerar para os usuários. Porque isso é o que te trouxe força no seu negócio. Mas assim, Léo, respondendo de forma muito pragmática, se tem 2 sócios com 2 propósitos diferentes, eles vão ter que primeiro fazer... A gente encontra muito, eu faço muito trabalho de cultura, de criar missão, não criar, né? Estudar e descobrir qual é a missão, a visão e o valor. E é muito comum você encontrar isso. Você tem... Cada um dos sócios tem uma forma de ver isso aí. Então, eu acho que, de repente, eu tenho que incorporar a constelação sistêmica na consultoria. Não, acho que é legal, seria legal. Sim, é muito bom, super recomendo. Por exemplo, quando a gente fala de cultura, né? Então, às vezes, fala assim, vamos supor, vocês do RH, vocês podem melhor falar do que eu. Os funcionários ou o funcionário ABC não está aderente à nossa cultura. Ou demitimos. Isso também... Vocês sabem o que acontece, né? Muito, né? Muito. Então, tá ó. E aí, tá. Aí eu te pergunto, mas será que o problema são os funcionários? Será que a cultura da empresa realmente é a cultura da empresa ou é só o PowerPoint? Ou será que a cultura da empresa está clara para todo mundo? Será que todo mundo está entendendo qual é a cultura para aí sim a gente saber se a pessoa está aderente ou não? Isso você pode ver numa visão sistêmica. Você pode pegar esse caneco e falar, essa é a cultura da empresa, esse aqui é o funcionário e esse aqui é o líder, a liderança. Aí vamos supor que o funcionário olha para cá, nem está olhando para lá, o líder está olhando para o outro lado. Ninguém está olhando para a cultura. E aí você começa a falar, opa, então liderança, você primeiro precisa acreditar naquilo que você está defendendo. Acreditou? Está dando exemplo? Aí sim, você tem que treinar o pessoal. E se ainda assim não se adequar, aí sim é motivo de desligamento. Mas fora isso, gente, que vocês imaginarem dentro de uma organização, até balanço contábil, dá para a gente olhar na visão sistêmica. E direito sistêmico? Explica isso agora. Né? Legal, né? Então, o direito sistêmico, na verdade, é um termo e uma área hoje, né, dentro do judiciário, que o Dr. Sam Storch, um juiz, que por questões pessoais também conheceu a ferramenta, ele conheceu diretamente o Bert Hellinger, que foi quem criou essa ferramenta, e ele ficou tão encantado com o poder que essa ferramenta traz em termos de solução de conflitos, que ele teve a coragem de introduzir essa ferramenta nas dinâmicas jurídicas. Mas isso se aplica na área penal também ou não, só na civil? Não, então, ele aplica... Hoje no Brasil se usa muito mais para direito de família, né? Inclusive nessa matéria que eu assisti nesse programa, era um casal disputando pensão alimentícia e guarda do filho, que não chegava no acordo, não tinha jeito nenhum, e esse juiz decidiu convidá-los a participar de uma constelação. Ele é constelador, ele dá treinamento, ele é juiz, legal. é constelador e dá treinamento. E durante a dinâmica, mostrou que o marido foi abandonado pelo pai, não teve pensão do pai, enfim, ele estava repetindo uma história sem ter consciência que o que ele estava tentando fazer naquela relação foi o que ele sofreu. E ali, depois daquele momento, foi feito um acordo. E aí o que acontece? Hoje em dia, no Brasil inteiro já aplica a constelação, sempre não é impositivo, são sugestões que os próprios operadores... Hoje no Brasil tem muitos operadores de direito com a formação, tá? Juízes, procuradores, defensores públicos, advogados, são muitos os que
os que adotam essa ferramenta. E aí, com isso, tem várias pesquisas e estudos que mostram que não somente você consegue resolver conflitos através de acordos após uma constelação, mas principalmente não tem reincidência depois, sabe? De novos processos referente àquele mesmo tema. Isso na área de família. Na área penal é mais para aqueles casos menores, né? Tipo, briga de vizinho, essas coisas mais assim, que a pena às vezes é educativa, tem outro nome jurídico. Sim. Né? Então, mas lá medidas fora, socioeducativas. mas lá fora, na China, em outros países, já se usa para penal criminal mesmo, entendeu? Constelam presidiários. Para quê? Para que não se tenha reincidência. A constelação não está aqui para tornar o algoz vítima, não é isso. Mas é para garantir que, uma vez sendo solto, ele não reincida nos crimes, né? Pelo menos é uma tentativa de fazer uma cura na origem, né? Agora, voltando uma coisa que você falou, essa repetição que as pessoas às vezes fazem involuntariamente, mas muita gente tem experiências ruins na infância, adolescência e resolve, quando se tornam chefes de família, etc., assim, eu não vou repetir isso aqui, eu vou dar exatamente aquilo que eu esperava receber. E como é que fica a constelação nisso aí? Então, mas uma coisa é a sua intenção do que você quer, outra coisa é do que você consegue. Então, por exemplo, eu sou uma dessas. Eu falei, nunca vou fazer com meus filhos o que minha mãe fazia comigo. Aí, às vezes, quando eu vejo, fiz igualzinho. Estou fazendo. Consciência, às vezes, a gente até tem, né? Mas a gente repete. E, assim, às vezes, transcende muito o nosso poder, às vezes, é isso que eu falo. Por exemplo, vamos supor que... Está no DNA, às vezes, né? Está lá geneticamente mesmo. Mas eu até fiz a pergunta interessante, porque, eu repito, quer dizer, eu faço com minhas meninas, toda aquela atenção que eu gostaria de ter tido de pai, por exemplo, não que ele foi um ótimo pai, mas, assim, sempre foi muito distante. E eu inverti essa lógica com elas, assim, conscientemente. Né? Às vezes eu acho até que exagero, né? Não, mas isso é bom, sabe por quê? Lembra que antes da gente gravar eu comentei que existe a possibilidade da gente repetir padrões até 10 gerações atrás, né? E quando a gente faz uma constelação, aquele padrão repetido, ele pode curar o para trás, mas principalmente o para frente. Então, por exemplo, vamos supor que, no teu caso, né? Você queria ser um pai mais carinhoso, mais presente, diferente do que foi seu pai. Você tomou consciência e você fez o seu melhor. Você já quebrou um padrão. A chance das suas filhas, seus netos, bisnetos serem diferentes já é imensa, porque você tinha consciência, você não precisou da constelação para trazer essa consciência, e você fica atento para não repetir. Então, só o fato de trazer a consciência e você querer fazer diferente, você já garante que não vai muito se repetir. Vou dar um exemplo meu. Posso? Claro. Deve. Quando eu saí do mercado corporativo, eu recebi muitos convites para empreender. E eu ficava, gente, de onde esse povo tirou que eu tenho perfil para isso? Eu sempre fui CLT, plano de saúde, eu não abro mão de plano de saúde, né? E eu não entendia. Enfim, até que eu fui contratada por um grupo para montar uma empresa do zero. E aí eu montei a empresa e tal. E quando chegou em 2020, final de 2020, eles me propuseram eu comprar a empresa. Só que eu estava passando por um momento pessoal bem desafiador, que meu marido tinha acabado de falecer, e eu não estava muito com cabeça para pensar nisso, mas eu falei, não posso perder essa oportunidade, fechei o negócio. E falei, no momento certo eu vejo o que eu faço com isso. A empresa já estava operando, eu só estava mais no operacional, falei, estrategicamente eu penso nisso depois. Só que sabe quando você sempre adia? Falei assim, tá, o que eu faço com isso? Tá, estou com uma empresa, e agora? O que eu faço? Aí eu fui fazer uma constelação, pedi para que fizesse uma constelação para mim. Você não consegue fazer para você mesmo? Para alguns assuntos, sim. Mas, nesse caso, eu precisava que fosse... É bom que seja outro. Porque aí, a gente... Aquilo que você falou, né? Eu não vou condicionar nada. Entendi, né? Sim. É melhor. Dependendo do assunto... Quando é um assunto prático da minha empresa, assim, no dia a dia, eu já olho, não, tá bom. Mas quando eu sabia que tinha algo mais profundo, né?
E olha que interessante, eu conto esse caso no livro. O único empresário, assim, né, da minha família foi meu avô paterno. Ele era o dono de Olinda. Todos os comércios eram dele, ele era o coronel lá, manda-chuva. E minha avó era atriz de teatro naquela época. E ela não aceitava traição. Né? Então, ela se separou dele, o que foi um escândalo. Ela deve ter sido uma das primeiras mulheres a se separar. E, enfim, e meu avô decidiu não pagar pensão, não fazer partilha e nada. E minha avó veio para o Rio de Janeiro tentar a vida. E, assim, viveram sem contato com o pai. Né? 1000 anos depois, meu avô perdeu tudo. Porque a esposa que ele casou lá conseguiu enganá-lo, passou tudo para o nome dela e ele faliu, perdeu tudo. E aí, enfim, a história continua, ele veio para cá, os filhos cuidaram dele até morrer, minha avó cuidou dele até morrer, aquela coisa toda. Ok, o que isso tem a ver comigo? Nada, aparentemente. Né? Quando eu fui fazer a constelação, qual que era a minha resistência a empreender? Perder tudo. Que interessante isso. E assim, eu não, conforme vai conduzindo, a pessoa não sabia da história do meu avô, da minha avó, não sabia, a pessoa que estava me constando não sabia de nada. Eu só falei assim, eu sinto que tem algo que me impede de empreender. E aí era isso. E ele, de certa forma, foi excluído também, porque a família, ninguém queria saber dele, né? Ele abandonou a família, aquela coisa toda. Eu tinha um julgamento horroroso sobre ele. Meu pai sempre quis empreender, mas partiu para o CLT por uma questão de segurança, porque o medo do meu pai era não ser um bom provedor. Aí você vai vendo o impacto. Vai trazendo, né? Vai trazendo. O meu irmão optou em ser concursado, funcionário público, para nunca perder emprego. Aí você vê que o medo de perder está ali. Está encruzado lá. E aí eu soube, uns 10 anos atrás, sei lá, que um primo meu, que foi o único que empreendeu, quebrou. Interessante. E aí Mas agora eu isso estou vai bem passando, resolvida, não. tá? Não tenho o menor medo de Mas e perder. agora, Maravilha. você estando bem resolvida, você toca a sua vida com mais Exatamente. facilidade. Sim, com leveza. E tanto que depois dessa constelação, eu falei, agora eu estou pronta. Aí eu mudei toda a estratégia de posicionamento da empresa, eu coloquei mais o meu DNA nela, porque ela veio de uma outra composição, né? E hoje estou aí, estou lá. Antonina, a gente está quase chegando no final, não parece, mas já passaram 55 minutos. Uma pergunta que para mim é muito interessante. A gente aqui teve, algum tempo atrás, uma apresentação em que a gente falava sobre a importância que seria se as escolas utilizassem o DISC para poder ajudar as pessoas a pensarem no seu futuro. Como é que a constelação sistêmica pode ser utilizada nas instituições de ensino no Conselho de Educação e Informação? Então, a constelação sistêmica ela pode ser usada em várias áreas. Na área pedagógica, tem uma universidade no México que utiliza bastante. Legal. Né? No SUS, a constelação é uma terapia credenciada ao SUS para ajudar como uma solução complementar ao tratamento da medicina, né? Enfim, uma série de outras coisas. Então, por exemplo, escolha de carreira. Também muitos jovens me procuram. Essa seria uma das questões. Transição de carreira, escolha de carreira. Então, muitos jovens me procuram na época do Enem, porque não sabem direito o que querem fazer. E aí também isso vale destacar muito isso. A maioria dos jovens escolhe a carreira por quê? Dá dinheiro, porque está na moda. Herança, né, na verdade. A maioria é influência dos pais. Influência dos pais, herança. A maioria é influência dos pais. Então, o pai fala assim, não, poxa, mas eu te dei a vida. Você podia pelo menos fazer direito para continuar com o meu escritório, fazer dentista para continuar com o meu consultório, ser médico, né? E aí, o jovem, ele segue isso, mas não é o caminho dele, não é o propósito dele. Então, quando normalmente eu faço isso, quando um jovem me procura, eu pergunto assim, quais são as carreiras que você tem dúvida? E aí a gente põe no campo e vai testando. E é nítido. Aí essa é porque o pai quer, aquela é porque a mãe quer, e a outra é porque ele quer.
né? Teve uma jovem que ela estava fazendo medicina veterinária e já tinha tentado 3 vezes medicina. E o pai não aceitava que ela não fosse fazer medicina e estava perturbando para que ela fizesse de novo o vestibular. E aí, no atendimento, eu olhava assim, e a energia da medicina era da mãe, né? E eu falei assim, sua mãe quer que você seja médica? Ela falou assim, não, minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos. Eu falei, o que sua mãe fazia? Ela era médica. Aí eu, tá bom. Aí daqui a pouco eu senti uma outra informação no campo, eu falei assim, que promessa você fez à sua mãe? Não, eu falei, do que sua mãe morreu? Morreu de câncer. Eu falei, que promessa você fez à sua mãe quando ela estava morrendo? Que eu ia fazer medicina para curar o câncer, com 10 anos. E aí eu falei, sua mãe quer que você seja feliz. Não carrega esse fardo da cura do câncer na sua vida, não. E aí ela se formou em medicina veterinária e está super feliz. Legal. Então, assim, só um exemplo de educação. Mas, assim, você, ainda mais de crianças, né? Crianças com conflitos familiares na escola, que reverbera dentro da escola. Tudo isso você pode... O pai e a mãe, cada um que faça uma coisa. Você pode convidar, a escola pode convidar os pais para fazer uma constelação, sabe? Para testar uma escola. Qual a melhor escola para o meu filho? Eu vivi essa experiência. Eu coloquei meus filhos nas melhores escolas, só que meu filho não se adaptou. Uma escola internacional, entendeu? Ele não se adaptou. E aí, demérito dele? Não, cada criança é um ser, é um indivíduo. A gente tem que ter esse discernimento. Comigo é uma coisa parecida. Na verdade, eu e minha mulher tentamos as melhores escolas possíveis para a Laura e era uma dificuldade danada. E no último ano que ela ficou no Brasil, eu briguei violentamente com o diretor do Pense, porque a turma já tinham 4 casos de Covid na turma dela e ele continuava com as aulas. E aí eu achei uma escola que ninguém me indicou, eu fui com a cara dela. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. A Laura explodiu naquela escola, se conheceu, ela foi para os Estados Unidos, ela mantém contato até hoje com a coordenadora educacional. Não, isso tudo você pode testar numa visão sistêmica também, entendeu? Opções de escola. Foi uma constelação psicografada, insight que veio para indicar isso. Não, assim, é legal. Não, a constelação é uma das ferramentas possíveis que você pode utilizar. É uma forma de você estar utilizando. Nem a melhor, vai de cada um. A gente está acabando, mas eu queria te fazer um desafio. A gente fazer um segundo RH Debate podcast, mas com uma sessão de constelação sistêmica aqui. Me proponho a ser o seu paciente. Eita. Seremos pacientes. Você vai atender 2 Será pacientes. Será uma honra. Eu topo. Então, gente, quem ficou curioso, fique atento para o próximo. Você quer fazer o... Bom, nós estamos chegando no final. Tem a surpresa. Antonina, e esse podcast vai dar o que falar. Esse vai dar o que falar, com certeza. Vai dar o que falar. Esse vai dar o que falar. Você lixada. Não, ao contrário, ao contrário. Talvez você não saiba ainda, mas em janeiro do ano que vem nós faremos 1 ano do RH Debate Podcast. Parabéns. E legal. Nós teremos aí um evento presencial em que nós vamos premiar com o Oscar dos melhores podcasts. Então, quem quer a Antonina no palco recebendo o Oscar do nosso podcast, curta, comente, compartilhe. Se inscreva. Se inscreva, é de graça, é só se inscrever lá no sininho. Tudo isso são formas de angariar os votos que a gente vai estar fazendo. Tá? Visualizem quantas vezes forem necessárias. Vamos lá. Vamos arrebentar no... E assim, eu até agora foi o mais polêmico que nós já fizemos aqui. O mais polêmico. Não o mais isso é muito bom. Eu adoro tirar da zona de conforto. É o mais disruptivo. Saiu da zona de conforto. Deixa eu até falar uma coisa, esse negócio dos pais quererem e o filho não querer. Eu tinha um amigo de adolescência que queria seguir uma carreira na arte, no desenho, não sei o quê, e os pais diziam, você tem que estudar para ser alguma coisa. E ele insistiu e foi. Não deu em nada. Isso também acontece, né? Muito, Com claro. certeza.
Não, porque é sobre isso, sabe? Porque o que acontece? Dentro da lei do equilíbrio, do dar e receber, o que você tem de maior valor? Que eu tenho o maior valor. A minha satisfação, a minha saúde, a minha segurança. A sua vida. A minha vida, sim, claro, é E quem te deu a vida? Os pais. E aí o que acontece? Os filhos se sentem sempre devedores. Porque nada que a gente faça vai compensar a vida que a gente recebeu. Só que esse é o único desequilíbrio que tá certo. Porque não é para a gente fazer nada, é para a gente fazer o melhor que a gente pode da nossa vida para retribuir a vida que a gente recebeu. E aí esse é o ponto. Os filhos se sentem em dívida. Então tentam sempre agradar os pais para poder compensar, ou os pais se sentem credores e se sentem no direito de cobrar determinadas coisas dos filhos, entendeu? Uhum. E quando a gente entende que esse desequilíbrio que é saudável, a gente para de cobrar e a gente para de querer pagar por algo que... Quanto é que vale a sua vida? Nada que você fizer vai pagar por ela. Não paga. É isso. É isso aí. Gente, mas agora vai ficar para o próximo podcast. Vai ficar. Tonino, muito obrigado. Eu que Foi agradeço maravilhoso. muito. Se você quiser, a gente está te deixando à vontade para fazer uma reflexão final. Convido os gestores, líderes, empresários a pensar numa gestão espiritualizada. E aqui eu não estou falando de religião, muito pelo contrário. Mas eu acho que a verdadeira liderança é aquela da escuta ativa, é aquela que você usa da empatia, da intuição e principalmente do amor. O amor pelo que você faz, o amor pela sua empresa, o amor pelos seus funcionários, pelo seu produto, pelos seus negócios. Eu acho que esses 4 ingredientes eles são fundamentais para que a gente consiga transformar o mundo corporativo em algo muito melhor no futuro. Maravilha. O livro vocês encontram na Amazon, Sim. certo? E vale a pena a leitura, recomendo que vocês leiam. Ô, Léo, deixa eu rapidamente, espera aí, antes da gente encerrar, quem está nos assistindo ou é gestor de empresa ou é recursos humanos, diversas publicações na área empresarial têm mostrado que especialistas preveem uma enxurrada de ações trabalhistas em função da NR1, né, que agora é obrigação das empresas. Nós temos um parceiro que é o Staff Club, que enquadra a sua empresa na NR1 e vai dar todo o suporte para a empresa. Vai aparecer depois em algum lugar aqui. O produto está pronto já? Já, prontinho. Maravilha, Já tem empresa, nós já estão sendo maravilha, que maravilha. Vai aparecer em algum lugar aí, aqui na tela, não sei exatamente aonde, os contatos. Então, quem estiver precisando fazer enquadramento da sua empresa na NR1, utiliza o serviço do Staff Club. E não é só isso não, ele dá o suporte administrativo em diversas outras instâncias, inclusive recuperação tributária. Maravilha. Tá, gente, só para lembrar que Recursos Humanos de Administração Pública também está na Amazon, tá? E todos os contatos da Antonina vão estar aparecendo para vocês, através de um QR Code, através dos links, e foi maravilhoso. Voltei para o mercado também de consultoria. Tá? Eu estou na Interage. A Interage é uma consultoria de recursos humanos que tem várias soluções que permitem que a gente possa ajudar os nossos clientes em qualquer área de recursos humanos. De recrutamento de seleção a plano de cargos e salários. Qualquer coisa, acessem também pelo QR Code e venham ficar com a gente. E contem com a sua bagagem em recursos humanos, que é... pequenininha, né? 40 inteiro. anos de mercado. É ok, mesmo. gente. Obrigado, Interlife. Obrigado, Interage. Por lá.